Olá, companheiros, boa tarde. Nós estamos retomando aqui a quinta aula do curso Fascismo, o que é e como combatê-lo, parte 2, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Nós começamos a aula na parte da manhã e nós tivemos uma queda generalizada aqui de energia em toda a região e voltou só agora recentemente aqui no local. Então nós vamos retomar a quinta aula, né, sobre a Espanha. Aproveitando aqui o intervalo para lembrar para você ser assinante do site Universidade Marxista, ter acesso aos materiais do curso. Lá você encontra verbetes, textos traduzidos, livros na íntegra, áudios, vídeos, cronologias, tudo isso feito aí para que exista um material de apoio para o curso. E você assina e contribui com a Causa Operária TV e com o PCO, justamente porque as aulas estão sendo transmitidas ao vivo, são abertas a todos que querem assistir pela internet, e a assinatura do site serve para que a gente financie toda a estrutura que a gente teve que trazer até aqui em Ibiúna para poder fazer essa transmissão da 45ª Universidade de Férias do PCO. Todas as aulas estão disponíveis e as aulas, a próxima aula, a aula de hoje e a aula de amanhã também disponíveis aí, todas no nosso canal do YouTube. Bom, é isso. Eu vou passar a palavra para o companheiro Rui para a gente retomar essa aula sobre a Espanha, fascismo, que é como combatê-lo, parte 2. Bom, vamos lá, companheiros. Retomando, vamos... Cadê o... Retomando o fio da meada da parte da manhã. Nós explicamos as forças de direita na Guerra Civil Espanhola. E agora nós estávamos explicando, quando caiu a luz aqui, nós estávamos explicando o bloco de esquerda, ou seja, a Frente Popular. Tá? Nós vimos aqui que a Frente Popular ela era encabeçada pelos partidos republicanos, partidos burgueses, que haviam estado no governo, que Trotsky chamou de sombra da burguesia. Esses partidos haviam se desmoralizado no governo e haviam perdido todo o apoio popular e, ao mesmo tempo, haviam sido abandonados também pela burguesia. Né? A burguesia já havia feito a experiência política com esses partidos, quer dizer, a experiência de tentar controlar as massas por meio de um regime de tipo parlamentar, democrático, digamos assim. Bom, juntamente com esses partidos, nós temos aí a Esquerra da Catalunha, que também era, num certo sentido, era parte do bloco republicano, e os partidos burgueses, também democráticos, né? Republicanos do País Basco. Bom, nós havíamos assinalado que a presença desses partidos aqui na Frente Popular não era um fenômeno secundário. Né? Esses partidos burgueses primeiro encabeçavam a frente, né? O presidente da República eleito vai ser o Azaña, chefe de um dos partidos republicanos. Né? Na Catalunha, né, nós mostramos aqui o chefe do partido burguês, Luís Companys, vai permanecer no governo da Catalunha, a Generalitat, durante todo o período da Guerra Civil.
E a mesma coisa vai acontecer no País Basco, né? Nós explicamos aqui também o seguinte, que o motivo pelo qual, né, esses partidos aqui ingressaram na Frente Popular é muito claro, né? Nós já mostramos que a mobilização operária ela se dava, né, fundamentalmente na Catalunha e no País Basco, regiões mais industrializadas do país. Mais industrializadas e com maior tradição de luta da classe operária. Bom, na Unidade Popular se juntaram as diferentes alas do Partido Socialista, aqui nós temos que destacar basicamente três alas. Uma dirigida por um cidadão chamado Largo Caballero, que era a mais importante, né? Vou mostrar ele aqui. Esse cidadão aqui, né? Essa ala aqui era uma ala muito importante, por quê? Porque o Largo Caballero era secretário-geral da CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, que havia sido formada juntamente na mesma época em que foi formado o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol. E que era uma das duas maiores organizações operárias do país, né? Nós vamos falar aqui da outra organização operária, mas isso aqui é uma organização que reunia milhares de trabalhadores. E aí nós temos uma pessoa que tem uma trajetória oportunista. Ele, como eu falei antes, ele havia participado, né, de comissões de trabalho do governo da ditadura Primo de Rivera, né? O Partido Socialista havia participado mais de uma vez de uma aliança com os partidos republicanos, da mesma maneira que havia acontecido na França. Quer dizer, o Partido Socialista já era um partido muito próximo, né, da burguesia, digamos assim, da esquerda da burguesia, que era o Partido Republicano. Aí nós temos uma outra ala direitista, que era dirigida por um cidadão chamado Prieto, Indalécio Prieto, acho que é o nome dele. Um membro da ala direita, esse mais distante do movimento operário e mais próximo dos capitalistas espanhóis. E, finalmente, um que vai ser uma pessoa decisiva no desenvolvimento da Revolução, que era também da ala direita, mais direitista ainda, que é um cidadão chamado Negrin. Em algum momento aí, alguém escreveu que esse cidadão era o homem mais odiado da Espanha, que ele era odiado pelos trabalhadores, pelos fascistas, por todo mundo.
Bom, logicamente que tem outras personalidades do Partido Socialista, mas vamos nos focalizar nessas três, mas inclusive para efeito, né, de dar alguma informação, porque nós não vamos abordar em detalhe, né, os problemas da guerra civil, não é o nosso objetivo aqui. Aí nós temos o Partido Comunista, que era um partido bem menor do que o Partido Socialista. Nós mencionamos aqui que na eleição de 1936 o Partido Socialista teve 99 deputados e o Partido Comunista teve cerca de uma dúzia de deputados. Então dá para perceber, né, a diferença de peso. Isso sem falar que o Partido Socialista controlava a UGT, uma organização operária importante, e também tinha, né, também ligado ao Largo Caballero, a Juventude Socialista, que era uma organização também muito grande. Mas o Partido Comunista vai desempenhar um papel de primeiro plano, porque ele não é apenas um partido isolado na Espanha, ele é o representante, né? Ele é o partido que está ligado à União Soviética. Bom, uma palavrinha aqui sobre o Partido Comunista Espanhol, que eu acho que é um esclarecimento importante, até para entender bem o mecanismo, né, da política que foi levada adiante nesse momento. Nós temos que considerar que, primeiro, o Partido Comunista Espanhol, assim como todos os partidos comunistas do mundo naquele momento, ele tinha acabado de sair de uma política, que é a chamada política do terceiro período do stalinismo, né, onde o Partido Comunista considerava todos os demais partidos da esquerda como partidos fascistas, né? O stalinismo cunhou um termo nessa época, né, que era o termo social-fascista, um termo absurdo, que não faz muito sentido, mas que queria dizer que os socialistas, eles tinham aparência de socialistas, mas eles eram fascistas. Quer dizer, o Partido Socialista Espanhol, por exemplo, né, ele era tão fascista quanto o general Franco. E, portanto, não era possível fazer nenhuma diferenciação, nem mesmo organizar uma luta em conjunto com esse partido contra o fascismo. Tá? Isso daí vai ter um efeito muito desastroso, sempre é bom a gente recordar isso daí, na Alemanha, né, onde o Partido Comunista era bem mais importante do que o Partido Comunista Espanhol, e o Partido Socialista também. O Partido Socialista Alemão era o maior partido do país. Agrupava aí uma parcela muito considerável da classe operária alemã. E o Partido Comunista era um partido grande, menor do que o Partido Socialista, mas um partido já bastante importante no cenário político alemão. Os stalinistas, que dominavam o Partido Comunista, lançaram essa política, né, que era uma política de considerar, na realidade, é isso que acontecia, a social-democracia como o pior inimigo. Eles falavam... É interessante reproduzir esse quadro, apesar que a gente já falou disso na primeira parte do curso, porque isso aqui é muito significativo para a situação política brasileira. O Partido Comunista considerava, primeiro, que o fascismo era um espantalho. Não era uma... como é que se diz? Não era uma força real. Eles, inclusive, falavam o seguinte, que se Hitler chegasse ao poder, seria um governo tão fraco que o próximo governo seria o governo do Partido Comunista na Alemanha. Tá?
Quer dizer, o governo Hitler seria uma espécie de aberração política. E eles consideravam que o pior inimigo deles era justamente o Partido Social Democrata Alemão. Partido esse que participava, tinha estado no governo, né, em inúmeras oportunidades, que estava no governo no momento da crise hitleriana, estava no governo de algumas províncias, estava no governo da Prússia, por exemplo, na década de 1930 e tudo mais. Logicamente que, no caso da Alemanha, esse tipo de colocação, embora profundamente equivocado, ele fazia mais sentido para as pessoas que estavam lá. Porque o Partido Socialista tinha sido o partido que levou a Revolução de 1918 à derrota e que esmagou, né, toda a mobilização operária em 1918. Quem dirigiu as tropas irregulares, né, chamadas Freikorps, compostas de militares, mas eram forças paramilitares, foi um membro do Partido Socialista Alemão, chamado Noske. Né? Ele passou a história do socialismo como sendo assim um carniceiro. Ele foi o responsável pelo assassinato da Rosa Luxemburgo, do Karl Liebknecht e de mais coisa de 5.000 militantes do Partido Comunista naquele momento. Né? Ele foi responsável pelo banho de sangue que afogou a Revolução de 1918. Então, logicamente que na Alemanha, essa política ela tinha mais base para convencer o militante do Partido Comunista de que ela fosse real, mas ela não tinha absolutamente nenhuma realidade. Né? É uma política que nós já vimos aqui completamente pequeno-burguesa, que subestima o papel da própria burguesia, né, do fascismo como uma forma especial de dominação da burguesia, e não consegue compreender que o Partido Socialista, no caso, é um partido vinculado ao movimento operário, e que você deve ter, por mais que ele tenha uma história direitista, por mais que ele tenha estado no governo, você deve ter uma política no sentido de mobilizar as massas que seguem o Partido Socialista para a luta contra o fascismo, né? Que foi o que Trotsky propõe, uma frente única operária contra o fascismo. Quer dizer, basicamente a frente única do Partido Socialista e do Partido Comunista para enfrentar o avanço do fascismo. O que aconteceu na Alemanha não foi nada disso, né? Foi exatamente o contrário. O Partido Comunista se juntava com as milícias fascistas para atacar a social-democracia. Há muitos depoimentos de pessoas que participaram disso daí que mostra, né, que o Partido Comunista fazia acordo com os nazistas para atacar os social-democratas. Os nazistas também centravam a sua campanha nos social-democratas, porque os social-democratas eram um alvo muito adequado para a demagogia do partido nazista, hitleriano. Quer dizer, um partido de políticos, tinha estado no governo, podia ser acusado de ter privilégios, dos políticos serem ricos, de serem corruptos, etc. e tal, que é a receita tradicional dos partidos fascistas, né? Então, o ataque contra o Partido Social Democrata Alemão era um ataque muito intenso. Trotsky fez um apelo sistemático, né, na véspera da ascensão do fascismo ao poder, para que os partidos operários se unificassem para enfrentar os fascistas. Eles não fizeram isso daí, né? Hitler chegou ao poder por meio de uma eleição, foi escolhido primeiro-ministro pelo presidente da República. Não é demais dizer que o Partido Socialista ele tinha a esperança de que era o presidente da República que ia deter o Hitler. Quer dizer,
as instituições da democracia não vão permitir um maluco selvagem como Hitler chegar ao poder. No entanto, as instituições é que levaram o próprio Hitler ao poder. Quando ele chega ao poder, Trotsky já havia assinalado, né, que isso equivalia a um golpe de Estado. Ele passa a desmantelar todo o sistema político alemão. Ele monta uma provocação, que é o famoso caso do incêndio do Reichstag, e coloca o Partido Comunista na ilegalidade e prende os seus principais dirigentes. Depois ele coloca o Partido Socialista na ilegalidade, depois ele coloca todo mundo na ilegalidade. E a esquerda alemã não conseguiu esboçar nenhum tipo de verdadeira resistência contra a ascensão de Hitler ao poder. Por isso que se costuma dizer que quem colocou Hitler no poder foi, de um lado, o Partido Socialista, do outro lado, o Partido Comunista. Sendo que Stalin, né, que dirigia o Partido Comunista, que teria a obrigação de levar adiante a luta contra o Hitler, que o outro partido, um partido tradicionalmente reformista e aliado da burguesia, seria sido, obviamente, o principal responsável pela subida de Hitler ao poder, né? Então, o Partido Comunista, os partidos comunistas, de um modo geral, eles aplicaram essa política em todo lugar, né? Com resultados desastrosos para o próprio Partido Comunista em todos os lugares também. Então, uma primeira coisa que a gente deve entender, né, como pano de fundo do que está acontecendo aqui, é esse problema, tá? Aqui vale uma consideração sobre o problema do stalinismo, que é o seguinte: eu não sei se vocês repararam, mas aparece aí, volta e meia, toda uma discussão sobre a questão do stalinismo, né, no meio da esquerda brasileira. Há os saudosistas do stalinismo, que defendem o Stalin como personalidade, né? Alguns falam que ele foi o maior líder político que já existiu, quer dizer, maior do que Lenin, que fez a Revolução de 1917, o que é uma barbaridade de falar, mesmo que tivesse algum fundo de verdade. E a discussão em torno do stalinismo, ela fica centrada no problema de se o Stalin matou X ou Y pessoas durante o seu reinado de terror, né? No entanto, a crítica que nós, como marxistas e como Partido Revolucionário trotskista da Quarta Internacional, fazemos ao stalinismo não é essa, fundamentalmente. Mergulhou o mundo na Segunda Guerra Mundial, quando tudo isso daí poderia ter sido evitado por uma política correta, uma política marxista correta. A política do stalinismo, que era uma política de zigue-zague, né, nesse momento, né, ora ela virava para a esquerda, ora ela virava para a direita, comprometeu a revolução proletária em vários países do mundo. Nós fizemos aí um curso sobre a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa foi o acontecimento mais significativo da luta dos trabalhadores do Oriente. E a Revolução foi completamente destruída e massacrada pela política equivocada do stalinismo, nesse caso uma política de direita. Depois, essa política de direita foi aplicada em vários países com resultados idênticos, e depois o stalinismo passou para uma política ultra-esquerdista, que é essa política do terceiro período, com resultados desastrosos também em diversos países. E aqui, né, depois do desastre da Alemanha, e nem tanto por uma reflexão crítica do próprio stalinismo, o stalinismo passa de novo para uma política direitista, que é a formação de frentes
supostamente antifascistas, mas com a presença da burguesia. No caso, nós vimos aqui da Frente Popular Francesa, né? Foi o stalinismo que exigiu a presença da burguesia na frente, o Partido Radical. E aqui também, né, tudo bem que o Partido Socialista é um partido aliado da burguesia, mas o stalinismo vai ser o principal avalista da frente com a burguesia. Uma coisa importante, uma coisa muito importante que a gente deve entender sobre a questão do stalinismo é o seguinte: os partidos stalinistas, né, durante toda a sua história, eles acabaram se transformando, né, à medida que o stalinismo foi evoluindo, num instrumento de política externa do governo da União Soviética. Quer dizer, eles não eram partidos que tinham como objetivo fazer a revolução no país onde eles estavam. Não. O governo soviético procurava fazer desses partidos, né, um instrumento de barganha com os setores da burguesia para defender os interesses da burocracia soviética. Bom, aqui, né, Stalin, a política maluca do stalinismo levou a União Soviética a uma situação de crise total. Porque depois de toda essa operação na Alemanha, onde eles não tiveram capacidade nenhuma de entender o que estava acontecendo, de prever as consequências, a burocracia colocou no poder o pior inimigo da União Soviética. Né? Quando Hitler sobe ao poder, Trotsky, que era uma pessoa completamente diferente nesse sentido, que sabia o que estava fazendo, declara com bastante antecipação que a subida de Hitler ao poder vai significar o ataque das forças imperialistas contra a União Soviética. E o Hitler, mais cedo ou mais tarde, vai invadir a União Soviética, vai atacar a União Soviética e vai colocar a União Soviética na beira do precipício, porque, embora os russos, a Rússia e a União Soviética fosse um país enorme, era um país atrasado, e a Alemanha, né, um país muito desenvolvido, com poderosas forças armadas. Né? Depois nós vamos ver, durante a Segunda Guerra Mundial, que o enfrentamento quase liquidou com a União Soviética. E esse perigo, esse risco para a União Soviética, veio diretamente da política equivocada do próprio Stalin. Né? Então, a crítica que nós fazemos ao stalinismo não é uma crítica democrática. Né? Muita gente fala assim, não, nós precisamos defender um socialismo democrático. Quer dizer, o que significa socialismo democrático? Quer dizer, um stalinismo com algum tipo de penduricalho democrático. Penduricalho democrático quer dizer um penduricalho da democracia burguesa, alguma eleição, alguma coisa para a imprensa, alguma coisinha dessa natureza. O que é uma política totalmente sem sentido. O stalinismo não é nenhum tipo de socialismo, né? É um regime que se estabeleceu na União Soviética em total oposição às bases socialistas do Estado Operário Soviético, e pedir que o stalinismo fosse democrático é um absurdo. Falar que existem dois tipos de socialismo, o socialismo antidemocrático e o socialismo democrático, é um embelezamento do stalinismo. O socialismo em si é o regime político mais democrático que pode haver. Né? Quando a classe operária toma o poder, ela elimina a ditadura férrea dos capitalistas e do imperialismo sobre o país. Né? E o socialismo não tem nada a ver não tem nada a ver com o stalinismo em si. Bom, compreendendo isso, né, é importante designar aqui qual é a política
que o stalinismo está seguindo, não na Espanha, não na França, não num país determinado, mas no plano internacional. Né? Vocês pensem um minuto na situação. A Itália está na mão do fascismo. A Alemanha está na mão do fascismo. O fascismo é uma ameaça para a União Soviética. Então, a política stalinista, ela tira a seguinte conclusão: como enfrentar, né, a ameaça do fascismo? Ao invés de procurar enfrentar a ameaça do fascismo com a mobilização das massas operárias em toda a Europa, na França, na Espanha e por aí vai, né, nos outros países europeus, ele procura uma aliança com a burguesia. O stalinismo é uma força política que não tem a menor confiança no poder da classe operária, o que já é uma coisa paradoxal, porque a União Soviética só existiu porque a classe operária tomou o poder. A União Soviética não foi formada pelo esforço de nenhuma burguesia. Para os operários, né, tomarem o poder na União Soviética, pelo contrário, eles tiveram que enfrentar todos os países imperialistas, praticamente, que tentaram invadir o país. Né? O Exército Vermelho se defrontou aí com 14 exércitos estrangeiros que procuraram destruir a Revolução Russa. Né? Mas Stalin não via a coisa desse ponto de vista, que é uma burocracia. Também nós temos que considerar que nesse momento, né, na década de 1930, o stalinismo já havia evoluído para ser uma força acabadamente contra-revolucionária. Já havia esmagado todas as oposições na União Soviética. Né? Ele já era uma ditadura acabada. Então, nós só podemos tirar a conclusão de que Stalin tinha mais medo, né, da revolução proletária nos outros países do que até mesmo do fascismo. Por isso ele procura enfrentar o fascismo com uma aliança com a burguesia imperialista. E a aliança que ele procura é com a França e a Inglaterra. Quer dizer, ele procura montar um bloco com o imperialismo para conter o fascismo. Nós mencionamos aqui que um pouco antes da formação da Frente Popular na França, o Stalin tirou uma declaração dizendo que o imperialismo francês deveria se armar para enfrentar a Alemanha. Quer dizer, ele estava impulsionando aí uma guerra imperialista. Né? Nós temos que lembrar que a Revolução Russa se deu em oposição à guerra imperialista. Lenin denunciou a guerra imperialista como sendo o maior crime da social-democracia internacional. Aí vem o chefe do partido bolchevique, criado por Lenin, e propõe organizar a guerra imperialista. Não é que ele vai apoiar, assim, como grupo parlamentar, a guerra imperialista. Ele se propõe a organizar a guerra imperialista. Então, né, as frentes populares, elas não contam com a burguesia apenas porque os partidos da esquerda local, eles queriam uma frente com a burguesia, porque eles achavam que para se defender da extrema-direita precisava da chamada frente ampla. Eles contam com a presença da burguesia porque a União Soviética queria a burguesia para fortalecer um bloco com a França e a Inglaterra. Stalin acredita, no começo do conflito espanhol, que os ingleses e os franceses
eles vão deter o avanço do fascismo sobre a Espanha, né? Ele faz um cálculo impressionista, que é típico dos partidos pequeno-burgueses. Nós vamos... os países democráticos, né, vão se opor ao fascismo. O problema aqui, a questão não era um problema de países democráticos. A questão era um problema da luta de classes, né? Aqui se trata da burguesia imperialista e não da democracia de uma forma abstrata. E o stalinismo, ele vê, né, todo esse conflito como sendo um conflito entre a democracia e o fascismo, e ele acha que o imperialismo francês e inglês vão levar um combate contra o Hitler. O que vai acontecer do ponto de vista histórico, é importante a gente colocar aqui, é exatamente o contrário, né? Tanto o governo francês como o governo inglês, eles vão procurar chegar num acordo com Hitler. Eles não vão combater o avanço, né, do imperialismo alemão na Europa. Eles vão, num dado momento, né, quando Hitler já está completamente armado, eles vão fazer o famoso Acordo de Munique, onde eles fazem uma série de concessões ao Hitler, né? Permite que ele desmantele a Tchecoslováquia e tudo mais, em nome de que isso daí poderia preservar a paz. Na realidade, essas concessões só vão acelerar a guerra, porque permite ao Hitler ir se organizando para uma guerra mundial. Quer dizer, Hitler ganha tempo pela política totalmente... Aqui é interessante, né? Pela política totalmente cega do stalinismo e também pela política dos partidos, digamos assim, democráticos da burguesia francesa e inglesa. Uma coisa que é importante é o seguinte: só quando a ala direita do imperialismo britânico chega ao poder, né, o Partido Conservador com Winston Churchill, que é a ala direita, Churchill era um direitista assim, genocida e criminoso, ele organiza a resistência contra a Alemanha. Mas nesse momento aí já a Alemanha ocupou toda a Europa. E ele organiza a resistência contra a Alemanha não porque ele defendesse a democracia contra o fascismo. Essa seria uma interpretação totalmente idiota do problema. Ele organiza a resistência porque ele percebe, né, que o Hitler não vai ficar com o poder que ele adquiriu, ocupando a França e tudo mais, ele não vai ficar na Europa. Ele vai atacar as colônias inglesas também. Existe a ameaça dos ingleses perderem as suas colônias na África, a Índia, etc. e tal, para os alemães. E isso daí seria um golpe mortal contra o imperialismo britânico, né? E a raiz da guerra, ao contrário do que a propaganda burguesa insistentemente mostra, não é a luta entre a democracia e o fascismo, é a luta entre dois impérios, né? Dois imperialismos que se defrontam em defesa dos seus privilégios no mercado mundial. A França, ao contrário do que o Stalin pensava, nós mostramos aqui, né? A burguesia francesa, impossibilitada de conter a classe operária francesa por mais tempo, entrega o país para os alemães, né? Todo mundo sabe que a guerra entre a Alemanha e a França de 1940 foi uma farsa, né? Os franceses, eles capitulam de uma maneira vergonhosa diante dos alemães. Só uma pequena minoria da burguesia, né, organizada em torno do também ultradireitista Charles de Gaulle, procura organizar resistência contra os alemães. Né? Quer dizer que os cálculos do Stalin, né, com a sua frente ampla nacional e internacional, eles são cálculos totalmente sem
nenhum tipo de fundamento. Isso daqui é a análise desse problema, estou me estendendo nisso, porque no Brasil hoje nós temos um problema que é idêntico, que é o seguinte: como lutar contra o fascismo? Que é o tema do curso nosso, né? O que é o fascismo e como combatê-lo. Como lutar contra o fascismo? Fazendo uma frente ampla, juntando ali tudo quanto é estilhaço, tá, da política nacional, juntar todo o detrito e tal e montar lá uma muralha para segurar o fascismo, não vai funcionar. Isso nós temos que compreender profundamente, né? O peixe podre que está sendo vendido aí por pessoas como Flávio Dino, a ala direita do PT e tudo mais, de que se fizer uma ampla aliança, né, incluindo o PSDB, incluindo o DEM, incluindo até figuras que estavam com o Bolsonaro, vocês veem que o pessoal fica paparicando o ator pornô lá e a Joyce Hasselman, né? Primeiro que o ator pornô e a Joyce Hasselman não tem nada para oferecer. O que aquele ator pornô vai oferecer? Alguma bandalheira pornô, né? O que ele vai fazer? A hora que tiver que lutar contra o fascismo, não vai acontecer nada, né? É simplesmente um embelezamento de pessoas que estão preparadíssimas aí para apoiar qualquer aventura fascista, né? E uma parte expressiva da esquerda fica aí paparicando. Agora chegaram no extremo, né? Vou falar disso aí na análise amanhã, de paparicar o próprio governo do Bolsonaro. Vocês veem o caso da Secretaria da Cultura, com a Regina Duarte. A Paula Lavigne, né, que é mulher do Caetano Veloso, tá lá, tem uma relação apoiou o Freixo, né, essa coisa toda. Falou que tinha que apresentar uma pauta de reivindicações para a Regina Duarte, ou seja, uma pauta de reivindicações da cultura para o governo Bolsonaro, com a malandragem de que o ministro não é igual ao presidente, né? Quer dizer, quem manda não é o presidente, é o ministro. Na verdade, ela nem é ministra, ela é secretária dentro de outro ministério. Quer dizer, ela não apita nada, é subcoisa do vice-treco. Tá? Hoje eu vi a notícia de que a ex-mulher do Ciro Gomes, né? Como é que é o nome dela? Esqueço. Patrícia Pilar. Está juntando aí artistas para ir lá apresentar as reivindicações para o governo Bolsonaro. Quer dizer, com essa manobra, com o caso do Goebbels, do Bolsonaro, o pessoal já está transformando a luta contra o governo Bolsonaro, que eles não, na verdade, não fizeram luta nenhuma, numa tentativa de acordo com o governo. Vocês estão vendo? Quer dizer, com essas e com outras, né, nós vamos realmente derrotar o fascismo. Enquanto isso, a maior parte do pessoal aí tá vivendo aí uma espécie de hipnose coletiva e não vê que a situação ela se deteriora a cada dia que passa, né? Nós vimos isso daí muito claramente nas campanhas que nós fizemos de mobilização pela liberdade do Lula. As direções políticas boicotaram e uma boa parte de ativistas ficaram lá boquiabertos, né? Estão completamente desnorteados por essa política. Então, aqui nós temos, no caso da Revolução Espanhola, e é um problema absolutamente fundamental da Revolução Espanhola, a questão da frente ampla, que aqui recebeu o nome de Unidade Popular. Bom, além desses daqui, né, há outros grupos de esquerda
Vamos destacar dois que têm um significado maior. Um grupo de esquerda é um partido bem menor do que todos esses daí, mas um partido que passou a história como por causa da Revolução Espanhola, que é o POUM, Partido Operário de Unificação Marxista, cujo dirigente mais conhecido é um catalão chamado Andrés, ou Andreu, se a gente quiser, Nin. Ele também, aqui uma curiosidade, né, cultural, ele foi marido da escritora de livros eróticos, Anaïs Nin. O nome dela é do casamento com ele, o nome Nin, né? Esse partido aqui, ele vem, né, a origem dele está na esquerda comunista espanhola, ECE, que é um grupo que, durante um período, se vincula ao trotskismo internacional. Por isso, né, por essa vinculação, que é uma vinculação relativamente efêmera, muita gente pensa que o POUM é um partido trotskista, o que não é verdade, né? O próprio Trotsky critica muito a política da esquerda comunista, né? E o Nin acaba rompendo com o Trotsky e se unifica com um setor que havia saído do Partido Comunista, havia rompido com o Partido Comunista, para formar o POUM. Um setor que já então não tem nada a ver com a política trotskista. Esse partido é um partido centrista e extremamente confuso, apesar de que ele agrupa uma boa parte dos militantes revolucionários e combativos da Espanha que procuram um canal. A Quarta Internacional na Espanha é um grupo muito pequeno e sem inserção no movimento operário. Então, aqueles militantes que seriam militantes que iriam para um partido trotskista da Quarta Internacional, eles acabam ingressando no POUM, né? O POUM vai formar milícias, vai chegar a ter aí 10 mil milicianos durante a Guerra Civil, né? E nós já mencionamos o fato de que o escritor famoso George Orwell, ele vai atuar nas milícias do POUM. Bom, fora esses partidos aqui, que são, como é que se diz, protagonistas importantes na luta política da Revolução e da Guerra Civil, nós temos uma força poderosa, que é a CNT, Confederação Nacional dos Trabalhadores, dirigida pelos anarquistas. Os anarquistas, né, que foram, digamos assim, os primeiros integrantes da esquerda a se organizar na Espanha, já na época da Primeira Internacional, né? Parece que eles começam a se organizar na Espanha na década de 1870. Setores anarquistas vão para a Espanha, procuram intervir no movimento camponês. A classe operária ainda é muito fraca na Espanha nesse momento, né? Daí também a dificuldade do marxismo de avançar, mas os anarquistas acabam criando uma tradição importante, né? Primeiramente no movimento camponês, o anarquismo e movimento camponês é uma coisa que sempre deu uma combinação, né? O anarquismo é um movimento pequeno-burguês, o campesinato é uma classe pequeno-burguesa, então a facilidade do anarquismo de se implantar aí é muito grande. Depois, né, os anarquistas, depois que é fundada a CGT, os anarquistas
decidem formar a CNT. E eles adquirem uma presença muito significativa na classe operária espanhola, principalmente na Catalunha, em Barcelona, porque eles participam ativamente, de maneira muito combativa, de importantes greves que acontecem na Catalunha. A mais famosa delas é uma greve que ficou conhecida como a canadense, porque foi uma greve contra a empresa de eletricidade, dos trabalhadores da empresa de eletricidade, a Light, que é uma empresa de origem canadense. Os anarquistas organizam a greve, né? Esse aqui é o Nin. Esse aqui é o Andrés Nin. Os anarquistas organizam a greve e a greve se transforma numa greve geral, uma greve muito combativa, e a CNT ocupa um papel dentro do movimento operário extremamente significativo, maior do que a CGT socialista. É fácil de entender esse problema da CGT, porque a CGT, apesar de ser uma organização operária, sindical, ela está vinculada a um partido que leva adiante uma política parlamentar e de colaboração com a burguesia. Embora, à medida que a luta vai se intensificando, a CGT comece a participar também das grandes lutas operárias, num primeiro momento esse papel é desempenhado mais pela CNT do que pela CGT. Os anarquistas, daqui a pouco nós vamos ver as fotos, os anarquistas da CNT, um pouco antes da Revolução, eles criam uma organização, né, chamada FAI, Federação Anarquista Ibérica, uma organização que tinha inclusive presença em Portugal, né? Daí o ibérico, né? Influenciava o anarquismo português. Essa organização é uma organização da esquerda anarquista, porque nessa altura os anarquistas já se dividem entre esquerda e direita. Uma parte da direita mais tradicional, dos anarquistas, que nessa altura já é uma burocracia sindical, cria um partido político. Tá? O anarquismo é contra a criação de partidos políticos. E esse setor anarquista cria um partido sindicalista, que também vai participar da Unidade Popular. Né? Vamos ver aqui um pouco as fotos e vamos complementar essa explicação aqui. Não temos nenhuma foto aí da... um dos principais líderes da FAI é uma personagem também muito importante, chamada Buenaventura Durruti. Vamos botar uma foto dele aí. Esse é o Andrés Nin. Esse é o Durruti. Buenaventura Durruti, D-U-R-R-U-T-I. Esse é um dos líderes da ala esquerda do anarquismo. Ele vai ser assassinado logo no começo da Guerra Civil. Vai ser assassinado? Não, parece que ele morre em combate, num confronto. Ele leva um tiro pelas costas. Aí, uma parcela dos anarquistas cria uma corrente que é chamada de Amigos de Durruti, que é a ala mais esquerdista dos anarquistas. Os anarquistas estão divididos aí em vários setores, e alguns deles bem conservadores. Nós vamos ver, né, a presença deles. A CNT, ela não ingressa na Frente Popular, porque eles são contra as eleições e contra partidos. Mas a CNT, ao contrário do que eles costumavam fazer, que era chamar o pessoal a não votar, né, eles não fizeram campanha para não votar. Quer dizer, o que significava, né, dentro do movimento
anarquista que eles estavam, na verdade, chamando a votar na Frente Popular. Bom, tem mais coisa para falar sobre a Frente Popular, mas vamos dar uma paradinha aqui para esclarecimentos e perguntas. Rui, eu percebi uma coisa que até desde Itália até aqui na Espanha, né, que existe essa diferença, né, entre Partido Socialista e Partido Comunista, né? E aí eu gostaria de que você pudesse explicar brevemente, né, por que há essa diferença entre um e o outro. A questão, é bem pertinente, essa questão. O problema é o seguinte, o movimento operário marxista, ele se organiza através da constituição dos partidos socialistas, que se chamam partidos social-democratas, né? No momento em que esses partidos são constituídos, sob a inspiração do próprio Marx e Engels, como parte da luta dentro da Primeira Internacional pela constituição de partidos operários, né? Dentro da Primeira Internacional há uma luta intensa entre os anarquistas e os marxistas. Os anarquistas são contra a constituição de partidos operários e da participação das eleições. Sem falar que eles têm essa baboseira tipicamente anarquista e pequeno-burguesa de ser contra a autoridade, né? Que é, na verdade, para que serve? Por que o pequeno burguês, em geral, ele tem essa política anarquista de ser contra a autoridade? Isso aí serve para que ele não assuma nenhum compromisso político sério, de classe. O anarquista é um individualista, na cabeça dele é assim, eu faço o que eu quero, quer dizer, eu não participo efetivamente de nenhum movimento coletivo, não assumo compromisso. Não assumo a disciplina desses movimentos coletivos. Eu sou eu, o resto é o resto, né? É uma coisa extremamente nociva para qualquer tipo de movimento organizado. Por isso que, em geral, com raras exceções, os anarquistas eles são um elemento de desorganização da luta operária e de qualquer luta, né? Com essas ideias, você não consegue organizar um verdadeiro movimento. Então, esse também é um debate que se processa dentro da Primeira Internacional. Engels escreveu um texto importante que chama Sobre a Autoridade, né? Onde ele mostra que se não há nenhuma autoridade, se não há nenhuma centralização, se não há nenhuma direção, não há também nenhuma organização de movimento. É impossível você ter um movimento organizado se você não tiver uma disciplina, uma centralização. Bom, dessa luta surgem os partidos operários. O mais importante deles é o Partido Operário, o Partido Social Democrata Alemão, que vai se transformar numa verdadeira potência. Ele organiza toda a classe operária na Alemanha e tudo mais. Com o exemplo do Partido Operário Alemão, a classe operária dos outros países acaba seguindo o exemplo. Qual que é o sentido desses partidos operários socialistas num primeiro momento? O sentido é o seguinte, eles querem aproveitar, né, um período de crescimento, de desenvolvimento capitalista, que vai se dar depois da Revolução de 1848 na Europa, para acumular forças no sentido de uma poderosa organização da classe operária. De tal forma que quando a situação se transformasse numa situação revolucionária, a classe operária estaria em condições de tomar o poder. Bom, o que acontece é um pouco mais complicado do que isso, né? Uma coisa é você fazer um plano, outra coisa é ver como o plano se materializa na realidade. Com o êxito da política,
né? Os partidos socialistas se transformam em grandes partidos que controlam sindicatos, que controlam cooperativas, que têm uma bancada parlamentar expressiva e tudo mais. Isso daí acaba atraindo também todo um setor de oportunistas e acaba convertendo militantes operários, que eram sinceros militantes socialistas, em vulgares oportunistas. Então, no final do século, quando justamente começa a se aproximar, né, o momento da Revolução, esses partidos eles estão vivendo essa contradição interna, né? Em 1914, quando começa a guerra, esses partidos acabam apoiando cada um a burguesia do seu país na guerra, né? Seguindo o exemplo do Partido Social Democrata Alemão, que foi o primeiro a trair a classe operária apoiando a guerra imperialista. Bom, isso daí leva a uma crise muito grande e leva à formação dos partidos comunistas. Aqui uma coisa que é importante notar é o seguinte: os partidos comunistas, nos principais países, eles são produto de uma ruptura do Partido Socialista. E à medida que esses partidos socialistas que traíram a classe operária, eles começam a perder a presença dentro do movimento operário, os partidos comunistas começam a crescer e se transformar em grandes partidos. Em alguns lugares, todo o Partido Socialista acaba se passando para a Terceira Internacional, caso da Itália, por exemplo, né? Num dado momento, o Partido Socialista Italiano inteiro ingressa na Terceira Internacional. O Partido Social Democrata Alemão vai ter primeiro vai ter a ruptura inicial do grupo chamado espartaquista, né? Aí ele vai ter uma outra ruptura, que é o Partido Social Democrata Independente, e finalmente a maior parte desse Partido Social Democrata Independente vai entrar no Partido Comunista. Quer dizer, de uma maneira tortuosa, né? Inesperada, digamos assim, de fato, a classe operária havia acumulado forças para a Revolução. Quem faz a Revolução Russa é a facção revolucionária do Partido Operário Social Democrata Russo, conhecida como facção bolchevique, dirigida por Lenin. Bom, aí o que acontece? Depois da Revolução Russa, a classe operária se vê confrontada com dois partidos. O tradicional Partido Socialista, que já está ali há muito tempo, desde o século anterior, e os novos partidos comunistas. Os partidos comunistas agrupam os setores mais jovens da classe operária, os setores mais combativos da classe operária, e os partidos socialistas agrupam aqueles setores mais conservadores da classe operária, né? Cria-se essa situação. Logicamente que o desenvolvimento dessa luta ela ia terminar na completa liquidação dos partidos socialistas, se os partidos comunistas não tivessem sido atacados por essa doença maligna que se chama stalinismo, que impediu o desenvolvimento da Terceira Internacional às custas dos partidos socialistas, né? A partir da morte de Lenin em 1924, os partidos comunistas começam a ter uma política totalmente equivocada. Aí, para complicar ainda mais a situação, né, a partir de 1926, por aí 25, produz-se a ruptura dentro do próprio partido bolchevique. A ala esquerda começa a combater o stalinismo, o trotskismo. Trotsky vai ser expulso da União Soviética em 1927. Ele vai formar organizações que se consideram como uma oposição, né, às direções dos partidos comunistas, embora a maioria esteja expulsa. Em 1933, ele lança a palavra de ordem de construção da Quarta Internacional, depois da derrota na Alemanha. Aí os trabalhadores vão se ver confrontados com 3 partidos.
o Partido Socialista, o Partido Comunista e os partidos da Quarta Internacional. O próprio Trotsky reconhece que é demais para, né, uma mesma geração conseguir digerir tudo isso daí e tirar uma conclusão, que é uma tarefa complicada. Embora tenha que ser feita, ela é uma tarefa complicada. Então, por exemplo, quando acontece a Revolução Espanhola, nós estamos com esse quadro aí, essa multiplicação. Hoje em dia, o panorama, num certo sentido, ele é pior, num certo sentido, ele é melhor. Ele é pior porque a pulverização da esquerda é muito grande, né? Então você encontra aí um monte de pequenos grupos, partidos e tal, sem falar nesses partidos balaio de gato, tipo PSOL, né? Que é um partido com 50 partidos dentro. Então isso daí é muito confuso. Vocês imaginem o jovem que quer militar, ele chega aí, nossa, se ele tiver consciência da quantidade de partidos que se pretendem revolucionários, isso, ele morre louco, né? Então é muito complexo. Mas, por outro lado, também, né, a maior parte desses partidos, eles não têm uma raiz verdadeira no interior da classe operária, que significa que a classe operária está mais ou menos em condições de ter um certo desenvolvimento rápido por fora desses partidos. Por exemplo, o PT não é nada nem parecido como era o Partido Socialista, o Partido Comunista. A autoridade desses partidos era muito maior, né? O PT é um partido bem vago nesse sentido. Vamos lá? Essa política de frente ampla, já nessa época já não deu certo. Hoje a gente vê no Brasil e no mundo todo se repetir mais ou menos o mesmo quadro. É possível a gente imaginar que as esquerdas hoje estejam seguindo a cartilha do stalinismo? Aqui a cartilha do stalinismo não é do stalinismo, né? A gente mostrou aqui. Não foi o stalinismo que inventou a chamada frente ampla, ou frente democrática, ou coisa que o valha, frente popular. Os partidos socialistas já começaram com essa política. Então, qual é a conclusão que nós temos que tirar? Essa política é uma política da burguesia, e não da esquerda. É a burguesia que busca integrar as direções operárias ao regime político burguês. Isso daí, se a gente observar bem a evolução política toda, né, dos partidos operários, até hoje, inclusive no Brasil, nós vamos ver que a burguesia faz um esforço enorme para controlar esses partidos. Toda hora eles estão lá metendo o bedelho em como o partido funciona, daí os jornais burgueses, golpistas, reacionários e até fascistas, eles falam, não, o PT não pode ter uma política radical, porque isso daí vai levar ao desastre. Na verdade, o que eles estão dizendo é, PT venha para os nossos braços aqui, que nós precisamos de partidos e personalidades que sirvam os interesses da burguesia. Tá? Na realidade é isso, é a pressão da burguesia que leva a essa ideia. Uma coisa que nós temos que entender, e que é importante em relação a essa questão da Espanha, é que um partido operário, ele não pode misturar o seu programa político com a burguesia. A burguesia é o inimigo de classe. Nós tivemos aí muito debate nesse último período, com gente falando que, por exemplo, né, gente que se considera de esquerda, que se considera até revolucionário, falando que vamos votar no Ciro Gomes, porque ele é o candidato. Não, Ciro Gomes, vamos supor que ele fosse uma pessoa honesta e tal, que ele não fosse um enrustido do PSDB,
de qualquer maneira, ele seria um candidato da burguesia, da outra classe, do outro time. Ele não é do nosso time. Então isso daí tem que ficar absolutamente claro, né? O PT é um partido que se especializou em fazer uma aliança com partidos burgueses. Isso também tem que ficar claro. Meu nome é Mário Toledo. Rui, a minha pergunta é a seguinte: eu queria que você fizesse um panorama no cenário internacional com a seguinte pergunta: seria a ascensão nazista de Hitler pior para o cenário geopolítico internacional do que a vitória capitalista burguesa norte-americana pós-Segunda Guerra Mundial, caso ela vencesse? Eu queria que você fizesse um panorama disso aí. Bom, panorama é difícil numa pergunta aqui no curso, né? Mas vamos procurar responder objetivamente isso aí. Primeiro que é uma especulação, né? O que seria melhor, o que seria pior. O problema do fascismo, ele tem uma série de desdobramentos, né? Por exemplo, a tentativa de destruição da União Soviética, a tentativa de aniquilação de toda a esquerda e tudo mais. Agora, é difícil dizer que um é melhor do que o outro, porque nós estamos diante de forças que são forças dominadoras, né, de países inteiros, que exploram países inteiros e, na realidade, nós vemos hoje, né, um elemento, né, para pensar o problema, que a dominação do imperialismo norte-americano, inglês, francês, ela tem levado o mundo a uma situação de repressão que é uma coisa inacreditável. Os Estados Unidos conformaram, depois da Segunda Guerra Mundial, uma verdadeira polícia mundial. Você não pode fazer nada, né? É um imperialismo assim muito desenvolvido. O cidadão chega lá e fala assim: Irã não pode ter bomba atômica. Aí se vocês começarem a fazer uma bomba atômica, eu bombardeio o país de vocês. O outro não pode isso, o outro não pode aquilo. É uma penitenciária mundial, disfarçada com essa hipocrisia asquerosa da democracia. Quer dizer, no final, a vitória foi a vitória do imperialismo mais forte, que é o imperialismo também. É difícil de dizer se a derrota do imperialismo inglês seria mais favorável e tal. Isso aí precisaria de uma série de especulações sobre o desenvolvimento da luta de um imperialismo contra o outro. Ô Rui, nessa exposição sua desses dias todos, eu vi, me causou uma dúvida imensa, se possível me esclareça, com relação às milícias. Em quase todas as organizações, no fundo, tem uma milícia que determina a sua vitória. A gente vê no Rio de Janeiro, tem as milícias que dominam as áreas suburbanas, lá, as favelas e tudo mais. A gente viu que no fascismo, no avanço do fascismo, quando eles querem provocar o fascismo também, eles montam uma milícia para causar o terror, para isso, para aquilo. A gente está vendo ali as organizações de esquerda também, quando vão se organizar, também montam as suas milícias, para a gente ter algum quadro melhor do que seria a milícia. E a gente ainda propõe no nosso programa, muitas vezes, para substituição das PMs e tudo, o Comitê de Autodefesa e tal. Se é a mesma coisa o Comitê de Autodefesa, na questão de ser uma milícia, e se a milícia ela é um órgão, tipo um coringa, que todo mundo vai usar no momento derradeiro de tomada de poder ou de mudança de regime.
Bom, primeiramente, a questão das milícias, nós temos que ver ela de uma maneira mais ampla, né? Que é o seguinte, é a famosa frase, né, se não me engano, a frase do Blanqui, quem tem o ferro tem o pão. Quer dizer, em última instância, na luta de classes, as coisas se definem pela força, pelo enfrentamento direto entre as classes sociais. E nesse enfrentamento direto, logicamente, que quem pode mais chora menos. Tá? Isso é uma coisa muito importante porque a esquerda, uma boa parte da esquerda brasileira é pacifista, né? Não quer saber, você fala do problema do armamento, a pessoa fica escandalizada, etc. e tal. É porque é uma esquerda pequeno-burguesa e como pequenos burgueses, eles não sabem direito se eles estão com a classe trabalhadora ou se eles estão com a burguesia. Isso daí gera uma enorme confusão. Agora, para quem se coloca do lado dos trabalhadores, a coisa é muito clara, né? Você, em algum momento, vai ter que enfrentar a burguesia de armas na mão. O confronto não é pacífico, né? A burguesia está sempre preparada para usar a violência. Por exemplo, nós nos últimos 2, 3 anos, nós fomos ameaçados diversas vezes com golpes militares. Né? O pessoal falou, ó, se exagerar, as tropas saem à rua. São tropas armadas e tal. Quer dizer, você vive sob uma tutela dos militares, porque o povo está desarmado. E pior, né? Não é só que o povo está desarmado. Uma parte significativa da esquerda acha que é bom que o povo esteja desarmado, o que é uma coisa totalmente absurda. Tá? O Bolsonaro levantou a lebre do debate das armas. A esquerda, em vez de aproveitar o debate do Bolsonaro para defender o seu lado, né, defender o armamento da classe trabalhadora, eles se colocam contra todas as armas. Não sei se tem muito padre aí, qual que é a jogada. Não, né, mas que o pessoal é uma coisa absurda, isso aí não tem a menor dúvida. Então, quer dizer, o problema das milícias se coloca desse ponto de vista. O pessoal a esquerda pequeno-burguesa, ela faz todo um carnaval em torno das milícias do Rio de Janeiro. Acusa o Bolsonaro de ser miliciano, que é verdade, né? Essas milícias são ilegais, papapá. Mas a PM é uma milícia também. A PM é uma milícia da burguesia. Para que serve a PM? Despejar o pessoal que ocupou terreno, matar os sem terra, atacar os grevistas, reprimir violentamente manifestações pacíficas. É a milícia armada da burguesia. Né? E a esquerda ela olha e fala assim, não, a nossa tarefa aqui é apanhar. Nós temos que apanhar. Né? Aí você chama a manifestação pelo passe livre, como aconteceu em São Paulo aqui, várias manifestações, vem a PM e mete bomba e cacetada em todo mundo e a esquerda acha normal. Eu não sei que tipo de jogo que eles querem fazer com isso, né? Aonde que vai isso daí? Mas o fato é que a burguesia está armada e as forças populares estão desarmadas. Na Espanha, todos os partidos de direita e de esquerda tinham uma milícia. Todos. Porque a coisa tinha chegado num ponto lá que se você não tivesse milícia, você rodava. Você não tinha milícia, vinha lá a milícia da direita e acabava com você. E isso daí é o desenvolvimento lógico e natural da luta de classes. Então a gente tem que levar isso em consideração.
Perguntas da internet aqui. Primeiro, agradecer o novo membro do canal, João Lucas. Muito obrigado e seja bem-vindo. O superchat do René da Silva Bastos, que diz: forte abraço aos companheiros, pois a luta é grande, mas é bela. E a pergunta aqui do Murilo Coelho: Rui, por que o Stalin é visto como gênio pela esquerda se a política externa dele foi um desastre completo para a esquerda mundial? Não, ele é visto como um gênio pelos stalinistas, né? Não pela esquerda. Aí já seria demais, né? Por exemplo, um trotskista jamais poderia considerar o Stalin um gênio. Pelo contrário, né? O Trotsky, os trotskistas consideravam o Stalin um verdadeiro idiota. Trotsky tem um livro que se chama O Grande Organizador de Derrotas, quando ele analisa a Revolução Chinesa e vários outros episódios e mostra que, como estrategista político, o homem era desastroso, era catastrófico, né? E não é só na política externa, não, na política interna também, pior ainda. Deixando de lado o aspecto repressivo e tudo mais, ele quase botou abaixo a União Soviética com a política dele em relação aos camponeses. Ele provocou contra o Estado soviético uma rebelião generalizada de camponeses dirigida pelos camponeses ricos. E isso daí quase botou o Estado abaixo. Tá? Você veja que Lenin, né, Trotsky também, sempre falaram que a base do Estado soviético era a aliança dos operários com os camponeses. Ele rompeu essa aliança. E o Estado ficou suspenso no ar, quase cai tudo. Quer dizer, ele era um perigo para ele mesmo. Né? Não tem nada disso de que ele fosse um gênio. O que acontece, veja bem, isso aqui talvez compense uma explicaçãozinha, que eu acho que é importante. Por que tem gente que acha o Stalin um grande homem? Porque muita gente, muitas pessoas têm a propensão a idolatrar o poder. Como o Stalin esteve no poder na União Soviética, então, né, ele aparece assim como poderoso, grande. Mas isso daí é uma miragem. Né? O fato de que a pessoa tenha poder não significa que ela seja uma pessoa capaz em nenhum ponto de vista. Né? Então, é um equívoco. Não é uma coisa política séria. O stalinismo de hoje tem gente, você volta e meia, você vê aí, aparece um ou outro aí defendendo Stalin, né? Grande não sei o que, grande não sei o que lá. Isso daí, a gente já assinalou várias vezes, e é importante repetir aqui, é uma seita de idolatria de uma pessoa. Não tem uma política por detrás disso daí. Se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas que dizem que admiram Stalin, qual é a política, qual é o programa, qual é a doutrina do Stalin, ninguém vai saber dizer. Porque ele era um improvisador, ele era uma pessoa totalmente empírica. Ele pulava de galho em galho, ele ia de acordo com os acontecimentos e frequentemente, muito mais frequentemente do que não, ele provocava situações completamente desastrosas no começo. Aqui já não é simplesmente que é uma política desastrosa. Aqui já nós vamos ver o stalinismo numa política de traição à classe operária, diante do fascismo. Né? Então, tem que levar em consideração isso daí. Por exemplo, a esquerda considera Stalin um gênio. Eu concordo com Trotsky. Trotsky perguntaram para ele uma vez, falaram para ele, né, que o problema é que ele odiava o Stalin. Então Trotsky respondeu de uma maneira que, na minha opinião, é muito objetiva e disse o seguinte: eu não respeito o Stalin o suficiente para odiá-lo.
porque ele não merece mesmo. Trotsky era um gigante. Stalin é uma gaveta no escritório burocrático. Oi? Bom, vamos lá para mais uma pergunta da internet. Antes, eu queria lembrar que assim que terminar essa aula do curso, tem resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. Eu queria agradecer aqui o superchat do Luan Rocha. Ele pergunta o seguinte para o Rui. Muito obrigado. Ele pergunta o seguinte: Requião sugeriu uma frente popular para derrubar o avanço do fascismo no Brasil. O que o Rui pensa sobre isso? Frente Popular na Espanha derrubou a luta contra o fascismo e não o avanço do fascismo. Veja, com pessoas como o Requião, os políticos burgueses, não vão derrotar nenhum fascismo nunca. Só uma grande mobilização popular independente da burguesia. Esse é o tópico desse ponto aqui, que é muito importante, é que se pode derrotar o fascismo. Internet. Pode-se dizer que o stalinismo foi mais prejudicial para a classe trabalhadora do que a própria classe burguesa? Pergunta da Silvia Lux. Num certo sentido, sim, né? Que a burguesia é o inimigo da classe operária. Mas o stalinismo era um cavalo de Troia, né? Ele atuava por dentro, assim como a social-democracia também. Não vamos aqui, em nome do anti-stalinismo, embelezar a social-democracia. No fundo, tanto a social-democracia como o stalinismo cumprem um papel muito semelhante, né? Quer dizer, os partidos que não defendem a independência de classe da classe operária. Bom, vamos avançar um pouco. Eu estou vendo que nós só vamos terminar isso aqui amanhã, né? Porque o tema é vasto e complicado. Mas vamos avançar um pouco, porque senão a gente não termina nem amanhã. Bom, quando a Frente Popular tem essa vitória eleitoral, aqui acontece um fenômeno que a burguesia já previa, já estava esperando esse desenvolvimento, que é o seguinte: ao invés da vitória da Frente Popular acalmar os trabalhadores, a vitória da Frente Popular intensifica a luta dentro da Espanha. Né? A Frente Popular é eleita em fevereiro e o golpe de Estado fascista é em julho. Nesse meio tempo, há uma quantidade gigantesca de enfrentamentos, né, entre os trabalhadores, que não estão esperando que o governo faça alguma coisa, mas estão se organizando para eles mesmos fazer alguma coisa, e a burguesia, que já está no campo da contra-revolução. Tá? Bom, em julho, os generais fascistas espanhóis lançam um típico golpe de Estado que eles haviam organizado. Vamos colocar aqui um mapa. Aqui tem muita coisa para a gente falar, que é importante, né? Nós não vamos... Vocês estão vendo aqui? Só um minutinho, rapaz. Aqui vocês veem todas as forças políticas, né? O PSOE, PCE, CNT, FAI, UGT, POUM, a direita, né? Você vê que a direita, o pessoal fala, não tem fascismo na Espanha. É só olhar para essas bandeiras aí, né? Se essas bandeiras aparecerem aqui numa passeata aqui no Brasil, e o cabelo do povo fica assim, ó. Não é? Olha cada coisa.
Olha isso daqui, ó. E todas essas forças políticas tinham suas milícias. Quer dizer, já era um país já estava no meio de uma guerra civil. Bom, vamos ver o mapa aqui. O mapa do início do golpe de Estado. Tinham milícias. Quando a gente fala que todas essas forças tinham milícia, nós estamos falando aí em centenas de milhares de pessoas. A milícia de 10 pessoas. Não. Esse é do começo? O primeiro, ele não tem esse aqui, ó. Ele é aqui, ó. O golpe, ele tá aqui. Esse. Vocês estão vendo o mapa aqui? Esse é o mapa do início do golpe de Estado. A parte cor de laranja aí é o governo da Frente Popular e a parte roxa são os fascistas. Bom, vamos com calma aqui. Eu não vou fazer uma história detalhada da Guerra Civil, porque não é o propósito, mas é importante explicar uma série de fatos para mostrar o papel da Frente Popular na derrota da Revolução. O golpe de Estado, ele partiu de 2 lugares, daqui, do Marrocos, e daqui. Tá? Aqui vai estar o general Mola, aqui está o general Franco. Uma coisa interessante era o seguinte, que a ideia do golpe era sair uma tropa do Marrocos, outra da Espanha do centro, né? Elas se encontrarem e tomarem o poder na capital. Esse era o plano original dos golpistas. Tá? Mas aí aconteceu uma coisa que é muito importante e é já o começo, né, do problema e do significado da Frente Popular, que é o seguinte. Bom, na verdade aconteceram várias questões, vamos uma por uma. A primeira delas é que o golpe, nessa região aqui, se defronta com a resistência da classe operária. O primeiro lugar onde os fascistas são derrotados é em Barcelona, na Catalunha. Né? É uma coisa espetacular. Os fascistas vão tentar dar o golpe, os operários invadem o quartel e derrotam os fascistas, pegam as armas e o golpe faz esmagado. No livro do André Malraux, A Esperança, o começo do livro é muito interessante. Né? O livro começa assim, um operário ferroviário, ele vai para a estação ferroviária e ele começa a telefonar para as outras estações ferroviárias, para os comitês sindicais dos ferroviários, para saber o que está acontecendo. Ele está em Barcelona. Né? Então ele liga num lugar e o cidadão fala: aqui os fascistas foram derrotados e tal. Aí ele liga em outro, atende um militar e fala assim: comunista, filho da puta, nós vamos acabar com você e tal. E ele vai ligando e ele vai vendo a mudança, né? Em alguns lugares, os militares que tinham tomado o poder imediatamente são derrotados e tudo mais. Em Madrid, né? Demora um pouco,
Mas também a guarnição militar de Madrid, ela estava insegura de dar o golpe militar sozinha na cidade. Eles, na verdade, estavam esperando a ajuda das forças que estavam próximas de Madrid. Mas quando a questão do golpe fica claro, os trabalhadores atacam o quartel principal das forças militares e impõem aí uma derrota. Depois de um combate bastante violento, né, mas breve, eles ocupam o quartel militar. Então, o golpe acaba ficando assim. Nessa região toda, a resistência para o golpe, né? No País Basco e nas Astúrias, onde tinha muita tradição de luta da classe operária, o golpe também é derrotado. E os golpistas, esse é o primeiro dado da situação que a gente tem que falar, fracassam completamente. Isso aqui é um fracasso do golpe. Primeira coisa que a gente deve dizer sobre isso é que o golpe militar fracassou diante da resistência da classe operária. Para quem não acredita, né, que os golpes militares podem ser derrotados, está aí um exemplo mais contundente de derrota do golpe militar. A ideia do golpe não era ir para uma guerra civil. Os militares nunca tinham pensado de que eles iriam acabar numa guerra civil. Eles pensavam que eles iam ocupar o país inteiro, como acontece em geral em todos os golpes. Iam esmagar a resistência, que ia ser relativamente pequena, e pronto, iam sair vitoriosos. Mas o golpe não consegue se impor. Uma coisa importante é o seguinte: isso daqui é a região mais importante do país. Aqui está a capital, né? A província de Castela, Aragão, Catalunha, e aqui também uma parte bastante desenvolvida. Os golpistas também, eles ficam, os dois componentes das Forças Armadas, eles acabam ficando separados. Você pode ver que o Franco fica isolado do resto do golpe. Bom, uma segunda coisa é que o golpe, ele poderia, né, isso aqui é um dado muito, muito importante, ele fica um pouco oculto quando a gente lê sobre a Guerra Civil Espanhola. O golpe poderia ter sido derrotado aí com muita facilidade. Por quê? Porque a Marinha de Guerra Espanhola, que está por aqui, a hora que os militares dão o golpe, ela se revolta contra os militares, toda ela. Isso aí é muito interessante, né? Inclusive um autor que eu li sobre isso daí, ele fala o seguinte, que há pessoas que falam que o filme O Encouraçado Potemkin, ele nunca passou na Espanha antes dos acontecimentos. Aí ele fala que não, que o filme tinha passado na Espanha e era um grande sucesso, o Encouraçado Potemkin. Quer dizer, os marinheiros, eles já meio que sabiam o que tinha que ser feito. Então há um levante generalizado na Marinha, eles pegam os oficiais fascistas e fuzilam os oficiais e tomam conta de toda a Marinha de Guerra Espanhola. Toda. Bom, aí o que acontece? A Marinha de Guerra vem, né, e fecha esse estreito aqui. E fala pro Franco, que está ali, você não vai desembarcar na Espanha com o exército. Eles chegam, inclusive, a bombardear instalações militares no Marrocos. Quer dizer, seria
fundamentalmente seria o fim do golpe de Estado. O Franco, né, para a gente entender a importância do Marrocos, o Franco ele tinha uma tropa especial, que era chamada Tropa dos Mouros. Quer dizer, uma tropa de tipo colonial, que em geral são as piores tropas. Formada por pessoas, por marroquinos, né? Treinados pelo exército espanhol, e uma tropa extremamente violenta. E eles estavam contando com essa parte da tropa para dominar a situação na Espanha. Mas com o bloqueio, né, da Marinha dessa parte aqui, ele não consegue desembarcar. Ele desembarca uma pequena parte, mas o grosso do exército fica para trás. Aí cria-se uma situação muito complicada, porque se você não pode desembarcar as tropas pelo mar, você teria que fazer isso daí por avião. E naquela época o avião não era uma coisa tão simples quanto hoje. Iria demorar um século para eles desembarcarem as tropas por avião. Os aviões eram pequenos, eram poucos, não era como hoje, né, que você pega um avião aí e desembarca logo 500 pessoas e desembarca um avião atrás do outro. Era muito mais complexo. E isso daí coloca o golpe de Estado num impasse total. Aí o que acontece? O governo é o governo da Frente Popular. Quem comanda as Forças Armadas é o presidente da República, do Partido Republicano. Depois de vários enfrentamentos aqui, ele retira a tropa, a Marinha, e manda ela vir para cá. E deixa o caminho livre para o desembarque das tropas franquistas.